Mais uma aula do professor Vinícius Lemos, agora falando sobre a continuação da série As atualizações do novo Código de Processo Civil. Então, no primeiro vídeo nós falamos sobre a parte histórica, o arcabouço geral do novo código, a tramitação, e iniciamos a parte geral. Essa é uma série de 3 aulas em que elencaremos alguns pontos pertinentes de mudança, alguns pontos gerais. Esses pontos gerais dão um rumo do que deve ser o novo Código de Processo Civil. Não falaremos sobre tudo, até porque teremos ainda matérias vastas sobre isso e vamos fazer vídeos sobre esses pontos. Aqui vamos falar sobre a parte geral, que eu vou chamar aqui parte geral 2. O outro vídeo acabou na parte geral 1. Vamos elencar mais pontos da parte geral, a teoria geral do processo civil em si. A primeira aqui é a contagem de prazos em dias úteis. Aqui o artigo 207, pode ter alguma variação de artigo depois da sanção presidencial, mas o artigo 207, ou aproximadamente, os prazos serão em dias úteis. Essa era uma reivindicação da advocacia, posto que os prazos em dias comuns, corridos, eles tinham uma complicação para a vida do advogado. Se você começasse um prazo na sexta-feira, um prazo de 48 horas, ele termina na segunda. Se você começa um prazo de 5 dias, como os embargos de regulação, ou quaisquer prazos processuais dilatórios, ele começa na sexta e já come 2 dias. Então você tem aqui uma redução do prazo, e aí forçando o advogado a trabalhar durante o final de semana, que então pela vida útil do advogado, pela melhora do advogado, da advocacia em si, a contagem de prazo em dias úteis. Alguns doutrinadores contrários pensavam que era melhor dobrar os prazos, mas até porque vai ter a complicação de você verificar os feriados locais, quais são, mas já existe essa complicação em si, e aí cabe ao ônus da parte, quando for algum feriado em que o tribunal não saiba, ou seja, nas varas do interior ou para os tribunais superiores, a parte tem que falar que não protocolou no dia correto, tendo em vista o feriado do dia tal. Mas isso não vai mudar muito, mas vai ter um ganho na vida do advogado. Depois, esse aqui é básico, o CNJ já tinha, já arrumava para essa visualização: férias dos advogados, 20 dias de suspensão anual dos prazos, dos dias 20 de dezembro, 31 dias, 20 de dezembro a 20 de janeiro, 31 dias de férias para os advogados. Uma conquista da advocacia, uma conquista da população em si. Os advogados não conseguiam uma viagem onde você não desligasse dos prazos, porque os prazos continuavam, e aí você tinha que fazer um sistema de escalonamento, um cobrindo o outro, e não tendo qualidade de vida na advocacia. Isso foi positivado. No ano passado, o CNJ já tinha orientado os tribunais a terem autonomia para a suspensão de prazo, e tinha uma movimentação nisso. É algo que, positivado, vai melhorar a vida do advogado e da própria prestação judicial em si. Essa próxima mudança aqui, a negociação processual, essa possibilidade de você negociar. Tendo em vista que o processo civil é um direito público, ele não era negociável, ou seja, os prazos valiam para todos e as partes não tinham disposição sobre o andamento processual. Uma inovação do novo Código de Processo, no artigo 189, ele diz que os juízes e as partes podem, em acordo, fixar o calendário para a prática dos atos processuais e mudar outros procedimentos no andamento da causa. Isso quer dizer, não é somente mudar os prazos em si, mas as partes, conjuntamente com o juiz, podem montar um calendário processual. O que é um calendário processual? Fixar até tal dia será da contestação, já impugnação, audiência, especificação de prova, audiência de instrução, sentença. Então ele já pode fazer um calendário processual, e sendo que após esse calendário homologado pelo juiz, as partes serão intimadas de todos os atos. Então ninguém será intimado para contestar, para impugnar, para especificar. Todos
estarão cientes disso. Essa inovação é uma inovação experimental. Experimental, que eu digo, a boa intenção é imensa nesse aspecto. Você possibilitar com que as partes que queiram uma solução melhor para o conflito de interesses, que termine logo, que chegue numa sentença, elas não querem negociar no direito material, mas elas podem negociar no direito processual. Eu acho que isso tem que ver se vai pegar essa utilização, se o sistema judiciário vai conseguir comportar num primeiro momento essa negociação. Mas eu acho que é uma tentativa, eu acho que toda tentativa é válida. Até isso ser inserido dentro do andamento normal da vida do profissional de direito, qualquer profissional, juiz, serventuário e principalmente o advogado, pode ser que demore um pouco, mas é uma tentativa do novo Código de Processo Civil. Depois nós temos a possibilidade de aproveitamento processual. Eu costumo dizer que cada vez mais esse é o código do aproveitamento processual. O que a gente quer dizer com o código do aproveitamento processual? Tudo que você pega do excesso de formalidade, de que a falta de um documento, a falta de uma formalidade possa acarretar num processo com uma sentença sem julgamento do mérito ou sem julgamento do recurso em si, o não conhecimento do recurso, vai ser minorado para você aproveitar ao máximo os atos processuais. Então aqui o código vai ter essa possibilidade de não acarretar diretamente a extinção do processo sem anterior oportunidade para a correção do vício. Verificou o vício, chama a ser corrigido. Se não for corrigido, o extingue, mas dará a oportunidade para corrigir. E isso em diversos aspectos do novo código. A principal delas, então, a possibilidade de aproveitamento é enorme. A principal delas está no artigo 335 e também no artigo 336, que vai dizer sobre a ilegitimidade passiva. Esse é o maior exemplo de aproveitamento processual. Se o réu alegar que é ilegítimo, a parte autora vai poder se manifestar, e se ela verificar os argumentos do réu e quiser substituir, olha, realmente não é esse o réu correto, o réu indicou que a empresa correta, o réu correto seria outro, o autor pode substituir, cite-se o outro e extingue-se em relação a esse. Então você vai aproveitar o mesmo processo para seguir na lide, sem precisar uma sentença de extinção. É óbvio que vai extinguir em relação àquela parte e aquele processo vai aproveitar para o réu correto nesse caso. Isso é de uma noção de economia processual imensa, porque você não precisa sentenciar, encerrar, arquivar, ter que entrar com uma nova inicial. Você pode corrigir o erro e aproveitar tudo que foi feito dali, aproveitar a inicial, aproveitar os atos, o despacho inicial, tudo que foi feito até ali, iniciando. E isso não seria intervenção de terceiro, seria realmente uma forma de você realizar a modificação da parte requerida. Agora falando do processo de conhecimento, audiência de conciliação inicial. No artigo 331 vai dizer que a petição inicial protocolada, o juiz vai designar a audiência no mínimo de 30 dias, ou seja, protocolou hoje, o juiz recebe no mínimo em 30 dias. Por quê? Porque tem todo o lapso de tempo em relação à citação, a dificuldade de citação. Então ele vai ter aqui essa audiência obrigatória. Mas como assim obrigatória? Todo mundo vai ter que ter uma audiência inicial? É óbvio que tem as exceções. A princípio é obrigatória. Quais são as exceções? Está no parágrafo 4º desse artigo 331, que coloca: primeira exceção, as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Então, não quero acordo, me manifesto. O réu, não quero acordo, me manifesto. Não tem mais a audiência. Então, e aí nós temos uma divergência entre os textos do anteprojeto, do Senado, da Câmara e o texto final. Por quê? No meio colocaram que se uma parte abrisse mão, não ia ter audiência. O texto final ficou que ambas as partes precisam abrir mão. Então,
você coloca aqui que tem essa visualização de quase que obrigatoriedade. E é óbvio também que não vai ter quando não se admitir a autocomposição, né? Quando você pega um processo que tem um réu menor e vai ser mais que precisa ouvir o MP, algum tipo de processo que tenha um direito que não possa ser autocomposto. E aí também não teria audiência essa audiência de conciliação. Só que falando nessa audiência de conciliação, como será a regra aqui? E o que isso influencia em algo muito importante para nós dentro dessa inovação do novo código. A audiência de conciliação inicial vai ser o suporte para o início do prazo para a contestação. Nós vamos ter uma alteração no instituto da citação em si. O que seria isso? Hoje, o réu é citado e ele vai ter 15 dias para contestar. No novo código, o réu é citado para audiência. Na audiência, não feito acordo, iniciar-se-á o prazo para a contestação. Isso quer dizer o quê? Quando que começa o prazo para a contestação? Da realização da audiência de conciliação. Fixou-se isso. Pronto. Entendam, esse é o novo prazo no processo civil. Mas não teve audiência. E agora? Quando que será esse novo prazo no processo civil? Será da juntada da petição pedindo a não realização da audiência. No dia que ele junta, não quero que realize a audiência, 15 dias a contar do dia do protocolo, não do dia da juntada. Então a empresa tem que estar ciente, o réu tem que estar ciente de que ele está abrindo mão da audiência e que o seu prazo já iniciou. Então, a uma inovação aí, esse vai ter um impacto muito grande na vida de todos, do juiz, do cartorário, do serventuário e do advogado. Então, é uma inovação. Depois aqui, desconstituição da pessoa jurídica. Isso daqui acontecia muito no final do processo, na execução, quando você tinha que não achava os bens da empresa, a empresa teoricamente foi lapidada no seu patrimônio pelos sócios, ultrapassando para os bens dos sócios. Aí você pede hoje na execução que o juiz chame os sócios a quitar as dívidas das empresas. No novo Código de Processo, artigo 133, o que vai acontecer? Vai ser um incidente de desconstituição da pessoa jurídica a qualquer momento do processo. Não será algo que será que só na fase executória você tem. Na instrução, você vê que a empresa está dilapidando os seus bens, o seu patrimônio, os seus ativos, incidente de desconstituição da pessoa jurídica, já na fase de conhecimento, para que no meio disso tudo a sentença saia com com a decisão que já influencia todos os sócios. E esse incidente vai ter o quê? Todos os donos das empresas serão intimados para o contraditório. Então nós teremos aqui um incidente e um incidente que terá a figura do contraditório. Então isso vai ser bastante, vai ter impacto muito grande na possibilidade de você já assegurar a sua satisfação do crédito, né? Então tem essa possibilidade. Aí depois aqui a tutela de urgência e a tutela de evidência. Como já foi muito propagado no novo Código de Processo Civil, não existirá mais tutela antecipada e a liminar cautelar, e o próprio processo cautelar. Vai ser extinto o processo cautelar e incorporado esse processo no que vai ser chamado aqui de tutela de urgência. A tutela de urgência está no artigo 298 e ela tem uma divisão entre a tutela antecipada e a tutela cautelar, artigo 301 e artigo 303.
Então, você vai ter aqui a possibilidade de entrar com uma ação. Se você já souber a sua coação principal, você entra com uma petição pedindo somente a tutela, e depois você já conseguido eliminar, você pode entrar com a principal. Na tutela de urgência cautelar, você vai poder entrar com a cautelar e depois verificar qual seria a principal, ou entrar posteriormente com a principal, se você precisar daquela verificação numa exibição do documento e tudo mais. Então, tem aqui artigo 303. Mas a maior inovação aqui é o artigo 309. O que diz o artigo 309? Tutela de evidência. Isso aqui é uma inovação processual do novo código, porque ele diz o que? Não precisa de urgência nessa liminar. Será uma liminar, então, que inexiste urgência. Toda liminar que conhecemos, a gente preza pela urgência, necessidade da comprovação do abuso da outra parte ou do direito da parte requerente. Vai precisar somente que você tenha a comprovação de uma evidência do direito. Comprovar o abuso da outra parte ou do direito da parte. Vamos supor aqui, o STJ julgou uma matéria repetitiva, que vai ter reflexo em todo o Brasil, e você tem uma ação dessa. Você não tem aqui os requisitos para uma tutela de urgência, você não tem urgência para o caso, mas você pega, olha, o STJ julgou, eu tenho evidência de que eu tenho razão. Tutela de evidência, evidência do próprio direito, sem necessidade de urgência. Vai ser algo de muito estudo e que vai impactar no nosso dia a dia, e algo bastante inovador. Agora, processo de conhecimento 2. 3 pontos aqui complexos, mas que mudarão muito a vida do advogado em si. Fim do livre convencimento motivado. No Código 73 nós tínhamos o artigo 131 e o artigo 436 que falavam sobre o livre convencimento motivado. Só para a gente lembrar, o livre convencimento motivado, o juiz é livre para motivar as provas para decidir conforme ele quiser o processo, dentro do que ele entende como direito, desde que ele explique os motivos pelo qual o faz. Ok, o juiz vai ter extirpado esse livre convencimento. Isso quer dizer o quê? Cada juiz não vai ter que entender o que é direito para si dentro da sua consciência. Ele vai ter que decidir dentro dos julgamentos que existem sobre a matéria. Ele não será livre para dizer esse é o melhor direito. Ele vai ter que usar muito mais a jurisprudência sobre esse direito. Entre uma jurisprudência do tribunal pacificada e o que ele entende como direito, ele vai ter que usar o que ele entende como direito, vai ser colocado de lado. Então aqui o fim do livre convencimento motivado. Essa extinção aqui desse livre convencimento vai obrigar de uma certa forma ele seguir as jurisprudências. Mas aí você pensa, o juiz vai aceitar isso? É óbvio que vai ter toda uma discussão sobre essa verificação de como que vai ser essa nova fase. E aí muitas pessoas já me questionaram: o juiz não será livre? E se o juiz não concordar com a jurisprudência? Para isso, nós teremos as técnicas de superação de precedente, da superação de jurisprudência. E isso será assunto que a gente vai aprofundar muito quando a gente falar da teoria do precedente, em outros vídeos que nós postaremos mais para frente. Mas isso quer dizer o quê? Poderá o juiz, não concordando com a jurisprudência, explicar a jurisprudência, decidir de maneira diferente, superando ou distinguindo a jurisprudência. Então, o que muda? O juiz pode decidir fora da jurisprudência? Pode. O que ele vai ter que fazer? Explicar. Falar sobre a jurisprudência de maneira bem clara em relação a continuar sobre o aspecto legal. Ele não poderá simplesmente ignorar e aplicar somente o direito em si.
Então nós temos aqui o fim do livre convencimento motivado. É um aspecto bem complexo que os juízes terão que se adaptar, como seguir a jurisprudência do seu tribunal e como questionar essa jurisprudência também. Depois nós temos aqui o artigo 4861, o parágrafo 1º, ele era o artigo 499 no texto da Câmara, mas ficou no artigo 486. Fundamentação da sentença ou da decisão impõe a que o magistrado aprecie tópico por tópico todos os argumentos levantados pelas partes. Aqui a gente tem o que? O juiz hoje, ele fundamenta somente o que ele entende como direito. Nós temos aqui uma visualização de que ele vai ter que fundamentar ponto por ponto da sentença. Porque quanto mais ele fundamenta, mais ele explica o porquê ele está decidindo daquela maneira, e não só isso, ele explica a resolução de cada ponto que foi levantado pelas partes. Isso vai melhorar a possibilidade dos embargos de declaração, teoricamente numa sentença perfeita no modo formal de resposta ao judiciário, não precisaria dos embargos. Então isso daqui vai ser algo bem inovador, principalmente nas decisões interlocutórias, que os juízes quase que não fundamentam as decisões interlocutórias. E fundamentado, você vai saber o que você vai recorrer. Isso, por exemplo, nas omissões, nas respostas aos embargos de declaração, o juiz não vai mais poder falar não vi omissão. Ele vai ter que pegar o seu argumento e falar assim: não vi omissão do que você disse, porque por causa disso ou por causa daquilo. Vai ser uma inovação. Eu acho que esse ponto vai afetar muito ao trabalho dos juízes e melhorar muito o trabalho das partes em si. Depois, coisa julgada. Vai mudar a coisa julgada. Mas como assim vai mudar a coisa julgada? A coisa julgada aqui, como nós pensamos, vai ter uma mudança na coisa julgada formal, mas a gente vai falar isso em vídeo próprio. O que a gente vai falar aqui é sobre a coisa julgada de mérito, a coisa julgada material mesmo. Ela vai ser dividida em duas possibilidades: a coisa julgada de mérito e a coisa julgada de fundamento. Artigo 50 do novo Código de Processo e a de fundamento, o parágrafo 11º, ou o parágrafo 11. Isso quer dizer o quê? O mérito sempre transitou em julgado, né? A parte dispositiva transita em julgado, e você verifica aqui que nada muda em relação ao mérito. O que vai mudar é sobre o fundamento. As questões incidentais necessárias para a resolução do mérito hoje não transitam em julgado. Se você precisa passar por um incidente, uma prejudicial de mérito, decide esse incidente, isso não transita em julgado. Se você tem um documento que alguém alegou a falsidade, o juiz disse que é falso e isso influencia o mérito transita em julgado, aquele documento não poderá ser cobrado, mas a declaração que o juiz deu que aquele documento é falso não transitou em julgado, esse documento servindo como prova para outros processos. Precisaria de um novo processo ou de uma ação declaratória incidental para transformar essa declaração do juiz numa declaração de falsidade, de mérito, de coisa julgada. No novo Código de Processo Civil isso muda. Esse fundamento vai transitar em julgado. É óbvio que terão requisitos em relação a isso. O primeiro é a necessidade de julgamento do incidente para o mérito, ou seja, vai ter que julgar o incidente e ele influenciar o mérito. Depois precisará de um contraditório efetivo. Isso quer dizer que precisará ter contraditório sobre o incidente, não só sobre o mérito. E depois terá aqui a necessidade de uma ausência de revelia. Ausência de revelia porque com a revelia não tem contraditório, e aí não caberia a coisa julgada de fundamento aqui.
E depois, a última, o juiz, a vara que vai julgar um fundamento, precisa ter a mesma competência para o julgamento do incidente e do mérito. Então, se ele, por exemplo, numa ação civil, tiver que verificar se a pessoa tem ligação de paternidade, de parentesco, e ele fala que não tem, ou que tem, isso não estaria em julgado, porque seria matéria de um outro juiz verificar. Então, competência para julgar o incidente e o mérito ao mesmo tempo. Como consequência, aquela ação lá do início do Código de Processo atual, a ação declaratória incidental, vai acabar. Por quê? Porque ela será inserida dentro do próprio Código de Processo. Então, nós encerramos aqui o processo de conhecimento. Na próxima aula sobre essa série, a aula que vai encerrar essa série aqui das inovações do novo Código de Processo Civil, a gente vai falar sobre recursos e execução. Alguns pontos sobre isso. Isso daqui é somente um apanhado geral, um vislumbre geral do novo Código de Processo Civil. Tomara que tenham gostado, e vem muita coisa pela frente. Esse é o ano do processo civil e eu sempre alerto sobre isso. Sou o professor Vinícius Lemos, espero que tenham gostado da aula. Estudem sempre e se atualizem. Até mais.